Olá, tudo bem? Jimmy Dimon vai vender ações do JP Morgan pela primeira vez. Todo-poderoso CEO da empresa vai vender 1 milhão de ações das 8,6 milhões que ele possui. O JP Morgan nega rumores de que Jimmy Dimon, de 67 anos, vai se aposentar. Em um movimento inédito, Dimon está se preparando para vender parte de suas ações do JP Morgan, banco no qual ele é o CEO. O banco informa que o pedido do executivo, que comanda a instituição desde 2005, foi feito para fins de diversificação financeira e planejamento tributário. A venda deve ser feita no início de 2024 e ainda está sujeita a um plano de negociação pré-determinado. No valor atual, o percentual de ações que Dimon pretende negociar vale mais de 140 milhões de dólares. Já o valor total da sua participação soma módicos 1,2 bilhão de dólares. Tá bom para você? O Wall Street Journal, um representante do JP Morgan, afirmou que o executivo não tem planos para vender mais ações e negou que seja um sinal de que ele pretende se aposentar. A expectativa é que ele permaneça no cargo pelo menos por mais algum tempo. Há 2 anos, o executivo recebeu uma proposta de bônus de 1,5 milhão de ações atrelada à sua permanência até 2026. Caso saia para o serviço público, o prêmio será de 50 milhões de dólares. Ele tem sido cortejado para ser candidato à presidência da República dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. Seria um excelente nome para a presidência, mas não acredito que ele vá fazer isso. Me parece que ele está muito bem onde está. Tá bom? Se você acompanha a nossa seleção de empresas, deve ter visto os nossos estudos tempos atrás sobre o JP Morgan e mostrando oportunidades que identificamos durante aí algum tempo do ponto de vista de valorização das ações deste banco, que é o maior dos Estados Unidos. Né? Por falar em seleção de empresas, a de novembro já foi liberada. Se você é nosso assinante, verifique na plataforma Nutror ou na sua caixa de e-mails a entrega do relatório. Se você ainda não é assinante, aproveite a oportunidade. Fizemos 2 vídeos com estudos, cada um de 1 hora de duração, e é uma oportunidade para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e montar suas estratégias para este fim de ano e já pensando em 2024. Tá bom? É uma grande oportunidade a seleção de empresas. Muito bem, vamos falar sobre outro assunto, vamos falar sobre a Vale. A Vale vai pagar 10,5 bilhões de reais em dividendos e juros de capital próprio. A empresa aprovou o pagamento de R$ 2,33 por ação, referente ao resultado do terceiro trimestre. Isso foi anunciado agora, recente, dia 26 de outubro, e fique atento, se você é acionista da Vale, a data de corte, né, para que você esteja com a ação para poder ter direito ao dividendo, é o dia 21 de novembro. 21 de novembro é a data de corte para os detentores de ações de emissão de vales negociada na Bolsa. Lá fora, nos Estados Unidos, a data de corte é o dia 24 de novembro. Né? O pagamento dos dividendos será feito no dia 1º de dezembro. Pode ser considerado, portanto, um bom presente de Natal da Vale. Né? Então, está aí notícias para quem está acompanhando a Vale com relação a dividendos. Ok? Muito bem. Outro assunto para compartilhar, já falei aqui em outra ocasião, mas vou reforçar. A Oi anunciou o fechamento de um entendimento, de um acordo com a Vital. E aí, qual é a ideia?
A ideia é que a empresa, né, pague 3,6 bilhões de reais, a Vital pague 3,6 bilhões de reais à Oi pela venda da sucata de cobre. O contrato prevê o uso da sucata para abatimento de 72% da dívida que a Oi tem com a Vital referente à Globinet. Essa dívida maravilhosa que a Oi tem com a Vital totaliza 5 bilhões de reais, e aí essa sucata abateria essa dívida em 3,6 bilhões. Ainda ficaria uma dívida remanescente de 1,4 bi. Esse foi um negócio maravilhoso, a venda da Globinet da Oi para o BTG, coisa que não é nem de pai para filho, viu? Um negócio espetacular. O negócio, no entanto, acontece sob a forma de cessão onerosa, que haverá abatimento de até 72% da dívida da operadora, junto à Vital. Essa dívida, conforme lista de credores mais recentes, é de 1,606 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais. O valor considerado da sucata seria de 3,6 bi, ficaria uma dívida remanescente ainda para pagar o BTG, a Vital, de 1,4 bi. Né? A operação vai envolver a compra de cabos de rede de cobre desativados e inservíveis da Oi pela Vital, em regime de exclusividade. Ocorre que há um processo na Justiça movido pela RK, empresa que também tinha feito uma proposta, a RK Partners. E aí, esse assunto ainda está aguardando o andamento aí do processo judicial, né? Então, é um acordo firmado, mas ainda não pode ser executado por conta disso. Mas, de toda sorte, caso seja concretizado, a dívida que a Oi tem hoje, lançada a favor da Vital, de 5 bilhões de reais, reduzirá em 3,6 bi e ficará de tão somente e apenas 1,4 bilhão de reais em dívida da Oi com a Vital. Né? Então, é isso que está acontecendo. Muito bem. Deixe-me ver se temos mais alguma coisa aqui a destacar para vocês. Me chamou a atenção, lendo mais sobre Vale, me chamou a atenção de que a Vale está apostando na retomada da economia chinesa. A Vale está apostando na retomada da economia chinesa. Enquanto muitos economistas demonstram-se ainda céticos, receosos quanto ao estado da segunda maior economia do mundo, a Vale vê indícios de retomada que devem beneficiar os preços do minério de ferro, certo? Em meio às dúvidas em relação à saúde da economia chinesa e as perspectivas de crescimento, a Vale está com uma visão otimista sobre o gigante asiático, que é o seu principal comprador de minério de ferro. Mesmo com a sucessão de mais notícias a respeito do baixo desempenho da China ao longo do ano, a mineradora está vendo fatores domésticos ajudando a dar ânimo à economia do país, combinados com a situação do mercado de oferta mais restrita. Eles devem produzir efeitos positivos para o segmento de minério de ferro. Os riscos para a economia chinesa estão para o lado positivo, disse na sexta-feira, na sexta-feira passou, né? Foi na sexta-feira, na última sexta de outubro, que foi dia 27, né? O CEO da Vale deu essa declaração, Eduardo Bartolomeu, quando comentou sobre os resultados do terceiro trimestre. Os riscos para a economia chinesa estão para o lado positivo. Um dos motivos para essa visão em relação à China vem dos esforços do governo para estimular a economia.
agora no fim de outubro, eles anunciaram a emissão de 136,6 bilhões de dólares em títulos de dívida, recursos que devem ser voltados para a área de infraestrutura. Então, é essa a ideia que a Vale está tendo da economia chinesa, de que ela vai se recuperar. O presidente Xi Jinping deu sinais de que o governo não vai tolerar uma forte desaceleração do crescimento nem dos riscos deflacionários. Vemos um apoio dos chineses para o PIB com uma importante mensagem vindo com o anúncio de 1 trilhão de yuans para a infraestrutura, disse Gustavo Pimenta, vice-presidente de Finanças e Relação com os Investidores da Vale. Além dos estímulos, os executivos da Vale veem um movimento de transformação da indústria chinesa, puxado pelo tema da descarbonização. Produtos nessa frente vão exigir a compra de minério de alta qualidade, que tem preços maiores, disse Marcelo Spinelli, vice-presidente da área de ferrosos da mineradora. Está surgindo uma nova plataforma de fábricas e elas vão precisar de aço de alta qualidade. Estamos vendo uma demanda mais forte aparecer. As perspectivas um pouco melhores para a China se juntam a um mercado com menor oferta de minério de ferro, sem que nenhuma região esteja elevando sua produção de minério, pressionando, consequentemente, as cotações da commodity. Isso lei da oferta e da procura, né? Básico de entender. Apesar da visão positiva quanto à China, os executivos da Vale destacaram que estão buscando aumentar a exposição em outras regiões geográficas. Spinelli afirmou que recentemente a empresa fechou um acordo para vender cerca de 5 milhões de toneladas de minério para a Índia, mercado que vem apresentando crescimento considerável nos últimos anos. Temos um mercado apertado, equilibrado do lado da oferta, o que pode apoiar o risco positivo mencionado, disse ele. A Vale já viu os preços maiores no terceiro TRI ajudarem os resultados da divisão de ferrosos. No período, o EBITDA avançou 18%, em uma base anual para 4,46 bilhões de dólares, devido aos preços mais elevados do minério em base anual. Estiveram aí na casa de 114 dólares versus 103 dólares no terceiro TRI de 22, e pelos maiores volumes vendidos de finos de minério. Quem demonstrou estar em linha com a visão otimista da Vale foram os estrategistas do BTG Pactual. Destacaram que o resultado do terceiro TRI foi sem emoções. Os analistas disseram que a companhia deve se beneficiar desse cenário para a China, o que deve ajudar a colocar para trás diversos contratempos operacionais que a empresa apresentou nos últimos trimestres. A Vale permanece sendo um dos nossos nomes favoritos para exposição à reaceleração da economia chinesa, uma vez que o governo luta para atingir sua meta de crescimento de cerca de 5% este ano, com medidas de estímulo que estão sendo anunciadas. A Vale fechou o terceiro TRI com lucro líquido de 2,8 bilhões de dólares, foi uma queda de 36% em relação ao ano passado. A sua receita subiu 7% para 10,6 bilhões de dólares, enquanto o EBITDA ajustado avançou 14% para 4,2 bilhões de dólares. As ações da Vale, desde o anúncio dos resultados do terceiro TRI e de pagamento de dividendos e do novo programa de recompra de ações, estão em alta e o valor de mercado se aproxima a 300 bilhões de reais. São as perspectivas aí de valor de mercado da empresa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.